E aí, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto. A nossa explicação visual de hoje mergulha numa narrativa épica, mas a gente não vai só contar um mito antigo aqui. A ideia é olhar para o cosmos não como um espaço místico e vazio, mas como uma máquina super delicada, sabe? Uma máquina mantida, às vezes quebrada e, por fim, restaurada pelas funções muito específicas do panteão hindu. Nessa nossa análise, a gente vai desconstruir exatamente qual é o trabalho de cada divindade e por que, quando essas funções entram em curto-circuito, o próprio tecido da realidade quase vai para o espaço. O que acontece quando os próprios arquitetos da realidade resolvem brigar entre si? Exatamente essa a grande questão que vai guiar a gente. Pensa na fragilidade do véu cósmico. Se a galera que foi designada para construir e proteger o universo simplesmente decide abandonar o posto ou invadir a área do outro, o resultado não é só uma guerra qualquer, é o colapso de tudo que existe. É bem no meio dessa tensão gigantesca que a nossa história começa hoje. Seção 1. O equilíbrio da Trimurti. Para a gente entender o caos, primeiro precisamos entender a ordem, aquela harmonia fundamental que rolava antes de tudo estilhaçar. A Trimurti não é só um grupo de deuses superpoderosos, tá? Eles são tipo as engrenagens principais de um sistema perfeito. A gente tem Braha, que é o criador, Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. Por muitas e muitas eras, esse equilíbrio funcionou de um jeito impecável. Cada um ali fazia o seu trabalho certinho, sem pisar no calo do outro. Era criação, manutenção e uma destruição necessária e compassiva, tudo rodando num ciclo perfeito. E sob essa vigilância super bem estruturada e benevolente, tanto os reinos celestiais quanto os terrenos prosperaram demais. Ninguém sobrepunha o poder de ninguém. A máquina cósmica funcionava ali no silêncio, garantindo a paz. Mas, olha só, como em qualquer sistema muito complexo, basta que uma única pecinha fundamental decida ignorar suas regras de operação para que o sistema inteiro comece a desmoronar. O que nos leva à seção 2, a ambição de Indra. É aqui que o clima muda e a gente entra na disrupção de fato. A falha no sistema começa bem aqui. Indra, o rei dos céus, tinha a função clara de liderar, só que ele deixou o medo bater. Aquele medo de perder o topo da cadeia enquanto a influência de outros deuses crescia. Ele não queria mais só cumprir o papel dele, ele queria controle total, absoluto. Essa ambição gigantesca foi a faísca. E para transformar uma faísca num incêndio, ele precisava de um aliado com uma função altamente volátil. E quem melhor do que Agni, o deus do fogo? A união entre a sede de poder de Indra e a natureza impulsiva de Agni foi literalmente o combustível perfeito para explodir esse conflito divino. Os primeiros sinais dessa guerra foram um absurdo de catastróficos. Indra simplesmente abandonou sua função de proteger e liderou um ataque com tudo o que tinha. Os raios dele e as chamas de Agni começaram a varrer cidades mortais do mapa, transformando florestas em pó. O objetivo deles? Forçar todo mundo a se submeter. A ordem foi pro ralo e aquela fraternidade divina começou a se despedaçar na frente do universo inteiro. Com o ataque rolando solto, o sistema imunológico do cosmos teve que reagir. Seção 3. Protetores da ordem cósmica. Vamos ver quem tinha a função específica de tentar frear esse caos. O ponto principal aqui é o trabalho de Vishnu. A função dele como preservador não é atacar, mas sim conter os danos. E é fascinante ver como a defesa dele funciona na prática. Usando pura diplomacia e suas armas divinas, tipo a Massa Kalmodaki e o disco Sudarshana, ele luta de um jeito estritamente defensivo. Ele rebate os golpes dos próprios irmãos com muita precisão, desarmando a galera sem causar um dano permanente, na esperança mesmo de que o bom senso voltasse a reinar. E a gente pode ver como isso se transforma numa verdadeira rede de proteção. Cada divindade aqui está botando em prática sua descrição de cargo cósmica para reduzir os danos. Ganesha, que é super astuto, não toma partido político. A função dele é remover obstáculos e criar barreiras para salvar inocentes do fogo. Já Lakshmi entra para blindar a prosperidade e a estabilidade. Saraswati tenta usar a música e o conhecimento para esfriar os ânimos. E Krishna, a própria encarnação de Vishnu, vai pela lógica da compaixão para parar a briga. Tá todo mundo ralando para tentar proteger a criação dessa loucura toda. Mas, olha, mesmo com todo esse esforço da rede de preservação, o barulho da guerra só aumentava. A discórdia foi tanta que vazou do plano mortal e bateu lá no plano astral, o núcleo de tudo. Com o tecido da realidade quase rasgando de vez e o universo no limite de acabar, a matemática da coisa exigia uma intervenção drástica. Afinal, quem é que poderia parar o fim do universo? Isso leva a gente direto para o clímax da nossa análise. Seção 4. A dança da destruição.
É agora que entra aquele papel absolutamente necessário e funcional da pura destruição cósmica. Quando Vishnu já não conseguia mais segurar a onda só na defesa, o Destruidor precisou ser chamado. E é super importante a gente entender que a ação de Shiva aqui não tem maldade nenhuma, tá? É puramente uma necessidade funcional. Sabe quando um sistema corrompe de um jeito que não tem conserto superficial e você precisa formatar tudo? Pois é, na forma de Nataraja, Shiva não escolhe o lado do Indra ou do Vishnu. Ele simplesmente dança para quebrar aquelas ilusões de controle que causaram o caos e para resetar a balança. Quando a destruição bate no limite crítico lá no plano astral, Shiva aparece. Imagina um rugido gigante ecoando por todas as dimensões e paralisando os exércitos. E não é um ataque de fúria cega, não. É uma dança com um propósito cósmico claro. A cada passo dessa dança transcendental, aquela ideia de supremacia do Indra vai desmoronando, mostrando que lutar contra a conexão do universo é uma tremenda perda de tempo. E trabalhando junto com Shiva, a gente tem uma função complementar que é vital, a de Kali. Enquanto ele desmonta a estrutura da guerra, a Kali cuida da energia pesada que sobrou. Ela literalmente se joga no campo de batalha para engolir toda aquela raiva, a inveja e o ódio desenfreado que alimentaram a briga. A presença dela dá medo, com certeza, mas ela funciona como aquele antivírus definitivo do cosmos. Ela limpa a casa toda para que a criação possa de fato recomeçar. Com o campo limpo e o orgulho destruído, a gente vê as consequências imediatas disso tudo. Seção 5. A restauração da harmonia. É o momento sereno em que o panteão finalmente entende o peso de trabalhar junto. Depois de ver o tamanho absoluto do poder de Shiva, Indra, exausto e super humilhado, finalmente cai na real sobre a própria loucura. As armas são baixadas e é nesse silêncio que a compaixão de Vishnu entra para começar o processo de cura e a sabedoria profunda de Brahma volta a tecer a realidade. Eles entendem de uma vez por todas que o controle do mundo não é um troféu para um só indivíduo, mas sim um equilíbrio mega delicado onde cada um precisa fazer a sua parte do trabalho. Rapaz voltou lá nos céus, mas uma confusão desse tamanho entre seres tão poderosos não ia passar batido. Seção 6. O novo legado mortal. Vamos ver como isso sobrou pro nosso lado. Esse choque absurdo de energias cósmicas mudou o universo para sempre. Aquele véu que separava o mundo divino do terreno, especialmente lá na Índia antiga, ficou cheio de furos. A energia que sobrou da guerra, que era uma mistura maluca de ambição, magia pura e poder de renovação, simplesmente vazou pro nosso plano. Magias antigas acordaram, criaturas míticas começaram a dar as caras, e os ecos dessa confusão ativaram poderes que estavam escondidos na própria humanidade, fundindo o misticismo com o nosso dia a dia. E é bem aí que a nossa análise de hoje deixa uma pulga enorme atrás da orelha. O cosmos precisava de uma nova forma de estabilidade, para garantir que a balança não virasse de novo nem no céu, nem na terra. O Criador toma uma atitude sem precedentes. Os textos antigos dizem assim: Brahma, o Criador, propôs então dar parte do poder, seu e dos outros deuses, a um mortal. Pensa nas implicações épicas disso. Mortais carregando o poder e as funções diretas dos próprios deuses. Que tipo de conflitos um sistema assim pode trazer? Fica aí a reflexão sobre qual é o peso de carregar nas veias as engrenagens de um universo inteiro. Foi muito bom explorar isso com todo mundo hoje. Até a nossa próxima análise.